Boa noite, gente! Mais uma quarta-feira, mais um VidaCast. E eu só tenho a agradecer a vocês porque hoje é o episódio de número 100. Parece que foi ontem, caramba! Tanta coisa já se passou e nós estamos no episódio 100. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui ou vão estar depois a estarem conosco, por estarem conosco nesses 100 episódios. E aí, Plínio? É isso aí, galera. Eu tô aqui, entrei de gaiato no navio e fiquei, né? Entrei na janelinha e peguei uma vaga na cadeira, ou seja, fui convidado, me ofereci, porque eu sou assim, oferecido, e aí ganhei essa cadeira cativa e tô aqui comemorando os 100 anos dos quais eu só vivi, sei lá, uns 10. Não são anos, óbvio, né, gente? São semanas, mas a gente faz de conta pra gente parecer mais idoso, assim, porque a gente fala, uau, tá com 100 já com carinha de 40, assim, a gente arrasa. Mas você chegou aqui antes de completar um ano, né? Acho que era 60 e poucos, que tava 50 e Não, poucos. acho que quando foi completar o episódio de um ano, que foi com o André, eu acho que eu tava. Pode ser, acho que foi porque, Acho que acho que foi foi assim, 40 e poucos, né? Pô, já tô na metade do negócio, então arrasei. Para, e sem contar que você fez parte da primeira metade num das séries lá. Ah, que pra é. mim foi muito importante, que foi a Roda da Vida, né? Massa, educação e tal, a gente falou de várias coisas legais. E aí Top. logo depois você veio com aquelas pedradas da educação infantil. Sobre isso. Vem mais, gente, vem mais, tô preparando, ó. Prepara o coração aí, já já a gente vai fazer um episódio com as novidades da educação com autonomia para filhos que você quer ter na sua casa. Na verdade, é a vibe de você quer ser lembrado como, né? Acho que isso é muito legal, mas isso fica para um outro papo. E eu queria saber, Doutor Márcio, que chique ele, Doutor Márcio, arrasou. Mas sim, me diga aí, ó, esse... É tão difícil eu te ouvir me chamando de Doutor Márcio. Só pra galera não esquecer que você é o Doutor Márcio. Ó, é o seguinte, me conta uma coisa, de onde veio a ideia de fazer esse tal de VidaCast? Eu quero saber da onde surgiu isso, qual foi assim, o estalo, que você falou, eu vou fazer um podcast e ele vai se chamar VidaCast. Bom, a vontade de fazer um podcast começou já faz muito tempo. Faz muito tempo mesmo, assim. Acho que eu tinha assistido alguns poucos podcasts e eu falava com o marketing, nem é o pessoal que trabalha comigo hoje ainda, eu disse, gente, eu quero um podcast. E aí o povo, eu vou ver, gente, eu quero um podcast. Pô, mas por que o podcast? Porque a gente pode fazer uma live no Instagram. Eu falei, não, mas pode fazer tudo isso, mas eu quero um podcast. Eu quero algo que me faça semanalmente me dedicar a falar com as pessoas, aprender para ensinar as pessoas, para orientar as pessoas, aprender junto a disso. E aí o povo não sabia, mas vai falar sobre o quê? Vai falar sobre ortopedia? Não, eu falei, não, velho. Médico geralmente, quando vai falar de algo específico, é muito técnico. Esse é um assunto que acaba geralmente se transformando em algo chato, pesado. Eu quero falar de coisas da vida. Eu quero num dia falar de, sei lá, de ansiedade, no outro dia falar sobre futebol ou sobre profissões. Eu quero falar dos assuntos que atraiam as pessoas e colocar isso para uma forma mais leve, para tentar ajudar as pessoas a levarem a vida de uma forma mais leve. Eu sempre quis que fosse algo informal, que tivesse diversão, que tivesse provocação, que tivesse deboche, que tivesse algo com a cara do povo. Sem muito negócio de médico, sem muito negócio de explicações técnicas. Eu entendo que às vezes tem um outro assunto que a gente traz aqui, alguma coisa mais técnica. Mas a vontade só chegou. E eu só queria. E aquele pessoal que trabalhava comigo, das duas uma, ou eles não tinham... não sabiam como me ajudar a fazer, ou eles não acreditavam que aquilo fosse algo bacana, e eu só sei que não rolou. Até que um belo dia, eu tô lá em Dias Dávila, atendendo numa clínica, a primeira vez que eu fui nessa clínica atender. E aí eu encontro Tássio Leal. Um maluco, todo blogueiro, empolgado, filmando a consulta e tal. E, rapaz, poxa, você tem tudo a ver com comunicação, que não sei o quê. Eu falei, pô, velho, inclusive eu tenho muita vontade de ter um podcast.
Aí ele, é mesmo? Eu falei, é. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho acesso a um estúdio, se você quiser, a gente grava um programa piloto. Porque eu vou te dizer uma coisa, doutor, médico geralmente é chato. Boa. E tem um Esse médico aí já é tal- meu amigo, ó. Conceito ativado com certo. É. Ele falou assim, e assim, doutor, eu tô aqui vendo que sou diferente, que eu falo, mas assim, um podcast assim de 1 hora direto, às vezes falta assunto, entendeu? Tem um médico tal, não preciso falar o nome, que tem um podcast e assim, a audiência não vai, porque é muito técnico, é uma coisa meio assim, maçante. Sim, ficar falando o nome dos negócios, né? É. Vamos fazer um programa piloto? Eu falei, vamos. Aí, quando deu uma semana, eu cobrei. Aí ele falou assim, consegui um horário tal, assim, pronto. Aí ficou, na época, acho que era quinta-feira à tarde. E aí foi lá, e foi eu e ele. Era para ser 1 hora. Foi 1h50. Opa, já deu match. Aí ele falou assim, uma audiência boa e tal, o povo interagindo. E ele falou assim, pô, doutor, você tá pronto aí. A forma com que se transmite é uma forma leve. Não é uma coisa chata, não é maçante, e você consegue atrair as pessoas. Eu acho que tem tudo para nem colocar aí programa piloto, colocar 01 já. E assim foi. E foi legal, porque no começo era um negócio, eram nós três, era eu, ele, e depois entrou o Paulinho, que trabalhava comigo, e a gente lançava um tema, e a gente estudava sobre o tema, numa semana, vamos supor, acabou o programa hoje. Aí hoje a gente já te trazia as sugestões para o próximo semana. Top, já ficava... E aí a gente já passava uma semana, cada um dava uma lida, às vezes... Paulinho já começou junto, assim? Foi de primeira? Paulinho estava assistindo o primeiro programa. Ah, que top. E eu convidei ele para ser meu dublê de voz, ele com aquela voz impostada. Arrasou, dublezão daquele. No segundo programa já. Porque o primeiro era... Eu não chamei, porque o primeiro, como era piloto, eu entendi que Tasso, por ser o comunicador, ele queria ver como eu me sairia. Então, eu trazer Paulo, talvez poderia diminuir um pouco da avaliação que Tasso poderia ter de mim, que era o que eu imaginei que ele gostaria de fazer. Então, você ainda estava preocupado com a opinião dos outros, tal, tava faltando ali. Na verdade, pelo que eu entendi, para não que continuasse... Não aguentei. Não, para que continuasse... Claro, ele tinha que ter um visual, porque, né? Porque, assim, pelo que eu entendi, ele não continuaria, ele não daria continuidade no programa ali. Se fosse chato. Se fosse um negócio chato. Sim, então eu disse, bom, deixa ele me avaliar então, né? Não vou trazer para dividir a avaliação dele. Vai que eu só ganho metade da nota. Da nota, né? E aí no segundo eu já chamei Paulo. E aí Paulo ficou até... quando acho que você foi... Quando eu fui ele estava lá ainda. Estava lá ainda. A gente mudou de dia, né? Aí que ele não pôde mais e tal. Exatamente. Mas foi assim que começou. Massa, incrível. É isso aí, uma história começa, gente. Sabe como que começa uma história? Com atitude, né? Você tem que ter vontade e atitude. Vontade não chega a lugar nenhum. Atitude sem vontade morre, né? Você tem uma atitude, fica sem vontade e não faz mais. Quando junta vontade e atitude, já era. E o mais difícil é só começar. É isso aí. Depois que você começa, o negócio vai. Se você tem vontade, né, genuína ali, e tem atitude, o problema é só começar. Depois que você começa, eu tenho uma história de um livro, mas eu não sei. Depois, mandar para editora e encadernar e tal, para lançar. Cara, só começa. Só começa a escrever. Eu tava pensando em fazer. Só começa. Eu me lembro como se fosse hoje, no primeiro semestre da ULI. Eu disse, velho, 10 semestres. Caramba. E eu me lembro antes, que Danilo tinha feito, um amigo lá do Baba. E aí ele falou assim, bora, Massinho, tem tudo a ver com você. Foi Danilo que te indicou lá? Danilo que me indicou. Que massa, não sabia. E aí eu falei assim, velho, 10 semestres. E assim, tem dia que você teve dia aqui que o semestre que você não pôde vir porque a aula lá era segunda-feira. E o Baba aqui, segunda-feira. Botando um monte de desculpa, né? Sim, normal, né? Até pra não engajar, né? Aí até que eu decidi fazer. Aí foi eu, Joyce, a Lúcia, e aí começamos. E o difícil foi começar, depois
Sim, vai. sim, normal. Depois já vai, né? E assim, vamos pensar, voltando um pouquinho pra história do VidaCast, assim, tipo, começou numa proposta de falar de saúde física ou já veio com essa ideia do tripé e tal? Me conte um pouquinho Já veio com da base, né? Como foi essa ideia? já veio com a ideia dos pilares do envelhecimento saudável, né? Que é a saúde emocional, saúde espiritual, saúde intelectual e saúde física. Né? Juntar os quatro, tentar unir os quatro, tentar chamar a atenção das pessoas para não misturar o emocional com o espiritual com o intelectual com o físico. Então, desde sempre a proposta foi essa. Quando nós começamos, eu me lembro que muito se falava, o povo sempre que entrava para perguntava da tal da testosterona, que não sei o quê, porque o povo tem essa ideia, né, de que tomar esse ou aquele hormônio vai gerar mais saúde, vai gerar mais disposição. E aí, desde o começo, o povo percebeu que a minha proposta não era muito essa. Sim. Né? Claro, beleza. Era atitudinal, né? Muito mais do que qualquer outra Exatamente. coisa. A né? mudança tem que vir de dentro para fora. Você pode até encontrar ferramentas que venham de fora para dentro, né? Como uma suplementação, como uma prescrição, como uma reposição. Mas se não tem a mudança de dentro para fora, não se sustenta. Não se sustenta, não tem jeito. Eu conheço várias pessoas que estão repondo tudo que tem que repor, não tem restrição financeira, mas como não tem atitude de dentro para fora, como elas continuam não se sentindo capazes de mudar, elas não mudam. Claro. E outra coisa, né? Eu sempre penso assim, remédio é paliativo, atitude é permanente, né? Perfeito. E aí você pode até mudar um pouco para o que eu falo. Eu falo sempre para o paciente o seguinte, gente, entenda, remédio não cura. Até porque o nome já diz, remédio remedia. Boa. Remédio então, remedia. Ou paliativo, ou remedia. Não o próprio nome já entrega, né? Ele remedia. Atitude, sim. Aí, Exato. mudança permanente. Exatamente, Perfeito. Show de bola. Então, top. E aí, assim, eu vejo acompanhando, né, e assim, o que a gente fez nos últimos, 50 episódios juntos aí, e o que foi feito até quando eu cheguei no VidaCast, eu vejo que a gente transita, né, transversalmente em todos os assuntos, né, possíveis e imaginários. Vamos tentar lembrar, assim, alguns icônicos, né? Eu tava fazendo isso com o Bruninha hoje e a gente lembrou de alguns também. E, assim, o que vem na sua mente quando a gente fala? Quais foram os episódios mais icônicos, assim, pra gente dar um pouco de memórias aí, né? Desses 100 episódios. Rapaz, teve um episódio que foi engraçado, até pelos bastidores, que foi de um professor de Tantra, né? Que ele veio no antigo estúdio ainda, ele veio para dar uma aula sobre Tantra, né? A filosofia tântrica. E ele veio no primeiro episódio, falou, tal, a audiência foi bacana. E aí esse é um tema que esquenta, né? Exatamente. E aí ele, nesse episódio, ele foi convidado, né? Eu convidei para ele voltar. Na verdade, eu perguntei se ele teria como fazer uma demonstração ao vivo. Opa! E aí ele disse que teria, que se tivesse voluntários ou modelos, que ele faria. E aí nós acertamos que tal data ele voltaria. Nós conseguimos 2 modelos, uma mulher e um homem. E aí foi. Chegou, ele teve o primeiro momento de falando da filosofia tântrica e tal. Era de massagem tântrica. Na verdade... Para além da massagem. Na verdade, ele dá aula sobre a filosofia tântrica. Uhum. Ele também ensina e pratica a massagem tântrica. Uhum. Mas ele não fala apenas da massagem. Ele fala do Tantra como uma filosofia. Sim. Né? Então, de algo além da massagem. E depois, né, dele ter falado ali e tal, ele foi para um momento em que ele foi... dar ali a demonstração na prática, né? Eita, e aí, como foi? E aí foi primeiro uma menina, e aí primeiro ele fez com que todo mundo tocasse alguns pontos do seu próprio corpo para sentir e tal, que pensassem assim e tal, e aí foi engraçado porque Tássia estava bem na minha frente
E um dos toques que ele sugeriu foi na face interna do braço. E aí quando ele começa a fazer, Tasso tá bem na minha frente e Tasso começa a revirar os Eita, olhos Maria. assim. Aí eu não aguento e começo a rir e Tasso fica envergonhado e tal, e a gente brinca um pouco. E aí beleza. Ele fez na menina, tal, depois a menina comentou, a gente não mostrou o rosto de nenhum dos dois modelos, obviamente, falou com a menina, depois a menina deu o depoimento dizendo que é algo realmente diferente, que ela não conhecia e que é um negócio muito agradável, enfim, papapá. Tá bom. Depois vai pro rapaz. E aí, toca regiões, sem nada, nem proximidade das regiões íntimas da pessoa. Só que o rapaz tá todo se contorcendo. Opa, já tava ativado o tantra completamente total, né? ativado. E aí ele vai e posta nos stories do Instagram dele. Daqui a pouco ele recebe uns comentários como que diz: tá gostando de toque de homem, que não sei Eita, o e quê. aí bagunçou o Coreto. Aí bagunçou e aí ele já bloqueou, tirou a postagem, aí já ficou com a cara emburrada lá e tal. Vixe. Enfim. E aí a gente achou estranho, porque assim, ele tinha curtido. Coisou o psicológico Coisou da o pessoa. psicológico do rapaz. Eu não encontrei mais, não sei se ele se encontrou ou não se encontrou, mas enfim. Esse foi um episódio engraçado, tanto pelo episódio de Tasso, quanto do rapaz do modelo lá, que não deu conta depois que ele percebeu que ele tinha curtido. Maravilha. Eu, assim, dos que eu participei, eu tenho algumas falas que ficaram assim. Eu lembro do episódio com o Fernando Santos, Ali foi demais. que a gente tem que chamar ele de novo, né? Tem. Que ele falou, a fala dele sempre, eu olho e falo assim, pô, esse cara brocou nessa fala, porque ele fala que todo mundo é interesseiro, né? E essa afirmação leva a gente para uma discussão muito importante, né? Que são as relações humanas, como que a gente se conecta, por que a gente se conecta, que troca a gente está esperando nas conexões, né, interpessoais. E aí quando ele fala, todo mundo é interesseiro, né? Isso dá uma... Porque a gente fica tentando esconder, a gente fica tentando só mostrar, e eu aprendi muito disso com ele, que a gente fica tentando só mostrar a face boazinha, né? Como ser interesseiro fosse ruim, porque Sim. muitas das coisas que nós fazemos é porque temos interesse. Até porque se não tiver interesse, você fica parado, né? Tipo, você só se dedica a conquistar diariamente e reconquistar diariamente sua companheira porque você tem interesse em continuar com ela. Sim. Você só se dedica de orientar, de se dedicar aos seus filhos porque você tem interesse de que eles tenham boa educação. Você só se dedica a um trabalho. Agora, o problema é que geralmente as pessoas veem a palavra interesseiro como algo pejorativo. Sim, porque foi construída, né, a partir dessa ideia pejorativa, mas de alguma forma o interesse é a base das relações, né? Exatamente. Porque eu busco alguém porque algo nele me interessa. E eu tenho que entregar algo pra ele para que ele me entregue, né? Então é uma troca. Para que ele se sinta Interessado em manter um relacionamento Exato. comigo. Perfeito. Eu me lembro quando um dos nossos primeiros treinos, que eu cheguei lá e o pneu da bike tava... Não encheu. Pô. E não encheu, e a gente tentando encher e não enchia. E já vai ficando, pito, né? Pô, que o pito tava baixo e não enchia. E a gente tinha marcado de treinar com o Lu e com o Vitor e com o Lucas. E e você ia perder seu treino. E aí eu falei, não, Plínio, vai lá então, treina lá com eles. Aí você falou, não. Se for assim, então eu já nem vou correr com você. Já pego leve 6 da manhã. Não, mas assim, não é sobre o pegar leve, porque talvez se você tivesse pegado leve, eu não teria entendido o que eu entendi e levei para as competições, inclusive. Sim. Tipo assim, nós estamos juntos. É isso aí, deu erro, vamos corrigir juntos. Exatamente. Então assim, beleza, não deu certo. Então vamos treinar na praia. Vamos se lascar lá, tomar nosso sol na praia e vamos fazer nosso trekking na areia fofa na praia. Então, aquilo ali pra mim, se você tivesse pego leve, eu não teria aprendido o que eu aprendi naquela porrada. Massa. Entende? E é legal você falar isso, eu fiquei arrepiado aqui, eita Maria. Porque assim, isso é muito sério, gente. É assim, nessa minha fala... Até nesse momento eu nunca tinha te contado isso, né? Assim, desse jeito não, fiquei emocionado até. Deve ser saudade também. É assim...
a corrida de aventura e a forma como essa prova leva a gente pro limite, se não tiver essa conexão de troca e tipo, a palavra é comprometimento um com o outro, é assim, se eu não tiver esse compromisso de garantir que o outro vá, ou seja, eu não posso olhar para um pneu furado e falar, não, vai lá, não vou te atrapalhar, não tem como. Eu tô no meio do nada, fudido. Eu preciso de você, mesmo que eu esteja morrendo. E o que tiver menos morrendo vai ajudar o outro a ressuscitar. Então, quando eu falo isso, e essa minha fala foi muito genuína, não foi uma fala plana, já falei, não, peraí, cara, se você por causa de um pneu tá indo embora e vai me deixar treinar sozinho, fudeu, eu não vou correr com você. Não era uma fala de preparada, era uma fala de sentimento. Porque eu não posso estar com alguém no limite, que é uma corrida de aventura, que vai me abandonar por medo de não me entregar o melhor. Ou seja, tem horas que você não vai entregar porra nenhuma, você vai ser um peso pra você carregar. Como a primeira competição. Pô, não, eu tô lá afundando, você vira pra mim e fala, segura nessa porra desse barco e não pula, porque eu tenho que voltar pro barco. Ou seja, eu tenho que ter esse lugar, é cumplicidade a palavra que eu queria. Sim. Então assim, essa cumplicidade serve pra vida. Eu acho que esse é um dos grandes exemplos da corrida. E aí, o interesse vira cumplicidade quando ele faz conexão, né? Então isso, acho que isso é bem legal. Foi muito legal, aquele dia foi muito massa. E aí a gente vai para as competições e vai com o grau de conexão que a gente vai, né? Claro, e assim, efetivamente entendendo que um depende do outro numa corrida dessa, né? Porque assim, eu acho que a forma com que você me trouxe, não só com os nossos treinos, mas a forma que você me trouxe, com falas inclusive e tal, o que era a corrida de aventura, me preparou muito bem, né? Não digo fisicamente, que fisicamente a gente tem que preparar com o treino, mas assim, como a gente sempre disse, né, a corrida de aventura é mental. Sim. E mentalmente eu desde sempre tive muito preparado, tirando aquela primeira prova lá do treino. Mas ali também, né? Mas era assim, tipo batizado. Ali na verdade eu acho que o mental estava preparado, que aguentou. Sim. O que não estava preparado era o acho físico. que era isso que eu ia falar, o mental estava mais preparado, porque senão você tinha arriado. Exatamente, porque assim, o físico não estava preparado, mas o mental parava, descansava e seguia. Sim. Parava, descansava e seguia, com cãibra em tudo quanto era músculo, mas seguia. Porque o mental estava carregando naquele momento. E aí no momento em que eu junto o treino com o mental, aí fica mais legal. Com certeza, porque aí começa a entregar performance, né? É que eu falo, as fases, né, da corrida de aventura. Eu já passei por algumas fases. A primeira fase minha era sobreviver. Aí quando eu passei a fase de sobreviver e não morri, a segunda fase era terminar a corrida. Não era só sobreviver, era terminar a corrida. Depois eu fui para uma fase de chegar e as pessoas que chegaram primeiro ainda não estavam em casa. A corrida era 200 km de Salvador, eu chegava, o cara que chegou em primeiro já estava em Salvador, em casa, né? Então eu falei, porra, não vi o cara, né? Então eu fui mudando de fase. Depois eu fui para uma fase de conseguir encontrar pessoas durante a corrida, ou seja, eu não era o último raspa-trilha, né? E aí depois eu fui para uma fase de chegar entre os 10. Falei, opa! Aí já muda, né? Aí fui pra fase de chegar entre os 6. Opa, já muda mais um pouco. E aí, né? Agora assim, a fase da gente beliscar um pódiozinho aí de vez em quando. E eu acho que isso é evolução, é permanência, é treino, é dedicação também, né? E eu acho que isso é um desenvolvimento até da vida, né? A vida reflete... Eu ia falar isso, assim, é impressionante o quanto cada prova que eu vou, eu consigo fazer mais links com a vida. Massa, é sobre isso, né? Aí vamos lembrar também, aproveitando que a gente tá falando de corrida, que a gente trouxe Luciana aqui, né? Luzinha, que contou história pra caramba, né? Uma mulher guerreiraça, aquele episódio talvez tenha sido o que despertou e onde você definitivo, você fez o convite, não foi? Não, eu acho que a gente tinha feito antes... mas ali você ganhou a camisa da Aventureiros, a gente, né, marcou de fazer o treinão e tal, então acho que ali a gente consolidou a ideia, né? Depois veio o Ricardinho, meu parceiraço, né? Ricardinho também contou aquelas histórias lá. Exato. Ricardinho, a gente tem várias histórias e a gente tá aí agora inscrito pra etapa do Mundial que vai ser na Chapada. Em maio, né? E maio, 1º de maio, a gente tá começando a treinar. Tô me organizando pra ir lá de suporte. Então, tem isso, né, gente? Aí, ó, aproveitando, né? A questão toda é que
essa figura que decidiu que vai correr o Mundial. É. Né? Então a gente combinou de organizar aí, eu acho que para 2026 já dá. Ano que vem a gente faz umas provinhas maiores e 26 a gente encara uma, né? Quem sabe a gente mata meu sonho aí de correr a Expedição Guarani de 600 lá no Paraguai, na Amazônia. Bora. Mas assim, ano que vem tem que ter uma de 250 ou 300. Dá, é 300, tem que ser. A intermediária é 300. 300 logo pra Se a gente dar uma... fizer um primeiro semestre legal aí, a gente pega o segundo semestre e faz uma de 300. Tem várias, tem umas 3 no Brasil. Bora. E aí, eu tenho esse... Sem torcer o tornozelo uma semana. Pô, não dá, não, daí não tem como, né? Aí é maluquice. Aí não dá, gente. E o tornozelo tem que ficar bom também, essa porra. Tem. E aí, ó, sabe um episódio que me marcou também, que foi bem interessante porque me levou para um outro lugar? O episódio da sexóloga. Né? Que eu ficava, assim, a gente foi para um conteúdo, foi divertido, foi muito sério e foi para um conteúdo que eu fui testado como comunicador. Foi. Né? Assim, eu me vi num lugar de falar, pô, eu tenho que dar conta dessas, eu dou conta de muito conteúdo, gente, eu sou brocador de conteúdo. Mas ali a gente tava aqui com mais 150, 170 pessoas online. Gente, foi né? muito engraçado. E o assunto foi ficando num nível que não tava acostumado, né? Era sexycast, não era vidacast. Era. E foi piorando. Foi. E a galera que tava nos comentários, né? Foi afundando o conteúdo, socando o pé ali, né? Então, pra mim foi um episódio bem interessante. Principalmente porque me colocou nesse lugar de lidar com um conteúdo que eu acho super relevante, que é sexualidade e tal. A gente ainda é de uma geração que esse tema não era aberto como deveria. Não. E a gente deu conta, né? Eu achei que a gente deu conta. A gente podia até convidar ela de novo, né? Pra dar um refresh aí. Eu acho que foi muito interessante porque, assim, gente, o chat começou a esquentar. Eu não sei se vocês lembram. E o chat começou a esquentar. E aí um rapaz fez um comentário e disse que não podia falar muitos detalhes porque a esposa dele estava assistindo o programa. Aí daqui a pouco vieram 2 outras moças, né, que não, pelo que eu entendi, não era a esposa dele. E aí virou, não se preocupa não, fulaninho. Eu acho que era tipo fio terra, não foi? Isso. Era isso, né? E aí ele falou, falou, pode vir pro lado de cá se ela não quer que eu faça em você. Foi aí que aí pegou fogo. A outra foi e falou, aí o negócio... pode vir que eu também faço. Aí entrou E aí ele virou e falou, pô, mas aí eu vou ter problema e tal, não sei o quê. E aí ficaram lá naquelas provocações no chat e o chat pegando fogo. E aí continuou a entrevista. Daqui a pouco a menina virou e falou assim, a conversa tá boa, mas Márcio e Plínio, e vocês já experimentaram? Eu li, mas não comentei nada nesse... Disfarçou, passou de... Na verdade, de fianco. Na verdade, assim, a gente tava na coisa... A gente foi filtrando, a gente tava filtrando uns já, né? Na verdade, assim, em algum momento a gente ia ter que falar sobre aquilo. Eu já vi aqui, eu disse... Aí Plínio tá lá rindo, daqui a pouco o Plínio deu uma risada, eu disse, ele leu também. Aí pronto, ficamos. Nessa aqui ficamos, daqui a pouco o Plínio falou assim, tem um comentário aqui, que eu, como tô lendo os comentários, eu tenho o direito de não ler. E aí eu falei assim, eu vou ler, eu vou comentar aqui minha parte. E aí eu fui e comentei minha parte. E aí disse, olha, eu tal, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, o Plínio, que não aguenta, falou, não, eu também vou falar. E aí, e aí, com certeza, vocês estão com curiosidade, vocês podem voltar lá no nosso... Fica a dica aí pro marketing, fazer os shorts aí de tudo que a gente tá recortando aqui, olha os recortes prontos aí. E aí, pode voltar lá, vocês vão ver, vocês vão morrer de rir. E aí, eu e Plínio comentamos sobre a pergunta da menina e foi bem divertido. Um que eu gostei muito foi de Celso. Verdade. Celcinho na roda da vida, né? Eu curti demais. Eu até já falei com ele, pedindo para ele vir aqui, mas Celso, na época, quando eu falei, a gente ainda estava lá, né? No outro estúdio, que era um pouco mais distante. Aqui eu imagino que seja um pouco mais tranquilo por ser em Salvador para ele, mas a gente tem que trazer ele também de novo. Verdade, é um cara com conteúdo, um terapeuta incrível, tal, psicólogo incrível. E gostei muito
Que pena que nem você nem Eric puderam estar, mas gostei muito do episódio de Mônica Busquet. Sim, Mônica... Foi uma semana que ela passou aqui, praticamente, e a gente fez uma amizade bem bacana, saímos para bater papo, treinamos juntos, jantamos juntos, ela foi lá no restaurante, no Maria Matamoro. Foi uma conexão onde eu aprendi muito com essa mudança, né? Porque Mônica mudou de vida. Mônica Busquet, ela tem esse corpo que ela fica exibindo, essa barriga tanquinho. Eu falo pra ela, você não tem roupa que cobre a barriga não, né? Só vive com essa barriga de fora. Explorando aí, Ela né, diz, a doutor, própria eu barriga. até tenho, mas eu evito usar. Arrasou. É do contra aí, né? Porque não malho essa barriga à toa. E a gente fez uma conexão bem bacana e a gente se fala com regularidade e foi muito legal o programa, porque deu para ver ali que independente do momento em que você esteja, na hora que você decide mudar, só depende de você. Sim. Na hora que você me convidou para fazer uma prova de mais de 100 quilômetros, que eu aceitei, eu não sabia como seria, eu não sabia o quanto eu ia me lascar para fazer a prova, mas a decisão de fazer já tinha existido. E a Mônica, ali naquele momento, e eu uso ela como exemplo, já até falei com ela várias vezes, eu uso ela como exemplo para vários dos meus pacientes que acreditam que não conseguem mudar a sua história de vida, a forma com que seu corpo está com dor, com que elas não conseguem se livrar de uma dor na coluna ou no joelho, com o exemplo de Mônica, que começou aos 54 anos e aos 61 já tinha aquele corpo daquele jeito. Então, perceba que ela começou... Reagiu, né? Bem rápido, bem mais né? tarde, e em 7 anos ela conquistou algo que tem gente que às vezes passa a vida inteira achando que nunca vai conseguir, né? Então eu aprendi bastante com o episódio de Mônica também, viu? Bacana. Esse episódio é um episódio icônico aí dos nossos episódios importantes, né? Mônica foi bem legal. Legal. A gente tem um episódio que bateu recorde de público, não foi? Teve. Super Mega Blaster, não era da minha época, né? Mas teve um episódio aí... Teve um episódio de Anderson Talisca, que é um paciente, um amigo, um paciente. E Anderson Talisca, ele colocou 20 mil pessoas ao vivo. Diga aí. E foi um episódio engraçado também, porque Paulinho era, nesse momento, o responsável por ler os comentários. os comentários. E aí eu virei e vi que tinha um bocado de pessoas chinesas, turcas. Tá, porque os países árabes. que ele jogou, né? Então ele tá jogando na Arábia, então tinha muito árabe. Ele jogou na Turquia, então tinha muito turco. E ele jogou na China, tem muito chinês. E tinha brasileiro também. Eu falei, bom, Paulinho vai ler agora alguns dos comentários. Aí Paulinho, gente, eu vou ter que fazer uma tradução primeiro e tal. E foi bem engraçado. Porque Anderson muitas pessoas conhecem Anderson pela face futebolística, né? Anderson é um jogador que desde que começou a jogar despertou interesse. E só que Anderson sempre gostou da música. Olha aí. Sempre gostou da música, desde criança. E quando ele teve a estabilidade financeira que ele tem, ele decidiu investir na música como algo que seria o pós-carreira. Sim, até de lazer, né? Isso. De fazer algo pessoal mesmo. Pessoal, porque assim, embora ele hoje já faça isso de uma forma que ele receba grana, ele muito provavelmente não vai haver essa necessidade, né, em vista do quanto ele conquistou e ainda conquista profissionalmente no futebol, mas assim, algo que, como eu sempre disse a ele, que era importante que ele tivesse algo que depois de jogar futebol ainda desse prazer. Que fizesse sentido, né? Sentido para que ele continuasse acordando e projetando e sonhando e tendo novos sonhos, porque o jogador de futebol se aposenta muito cedo. Geralmente antes dos 40 anos.
E a expectativa de vida num brasileiro é de algo em torno de 80 e vários Imagina, vivem mais. em termos né? de motivação, né? De Então sentido imagina pra vida, você passar 50 mais da anos. Né? metade de sua vida sem um projeto, sem um porquê, sabe? Só gastando o tempo, não digo nem dinheiro, gastando o tempo sem um nada que tenha um propósito diferente e tal. E aí quando ele me trouxe a questão da música, eu fiquei muito feliz mesmo. A gente, independente de ser médico e paciente, a gente tem uma proximidade e eu fico muito feliz de quando o Anderson tem algumas intenções, algumas atitudes que são, no meu ponto de vista, positivas para ele. Então, quando eu vi ele investir em algo que dava satisfação, você vê Anderson no estúdio, Anderson na casa dele, ele lá na Arábia, muito confortável e tal, mas uma coisa que ele disse que não podia faltar era uma academia e um estúdio. Então, assim, todos os dias ele vai para o estúdio, ele mexe nos programas, ele vê, ele canta, ele grava, ele compõe, curte mesmo, ele né? curte, Ou seja, sabe? é um lado... Um lado dele. Então, esses dias eu tive a oportunidade de presenciar o encontro dele com o do Valeres, lá na casa dele. Que massa. E aí eles falando de música, assim, sabe? Ali não tem um jogador de futebol, ali tem um cara que ama música. E aí ele dando uns toques de alguns programas que facilitam a gravação, onde você pega o som de um músico que gravou lá não sei aonde, e aí ele manda pelo arquivo e você coloca nesse programa e consegue juntar com sua voz, não sei o quê. Então, assim, você via ali que era alguém que curte, que está se dedicando e que de pesquisa e que está conhecendo, né? Isso. Massa. E nesse episódio teve Diego que está aí ouvindo a gente, teve uma situação interessante, porque nesse episódio Anderson Talisca fala, né, do quanto ele acha bacana, né, tá jogando bola no mesmo time Cristiano Ronaldo e tal, quem ele viu durante muito tempo ter toda essa condição de decisão de partidas e tudo mais, e que ele teve a oportunidade de falar, né, quando o Cristiano chega no clube. E logo depois, Paulinho pergunta para Anderson se eu jogo bola, se eu sei jogar bola. E aí? E aí Anderson tá lá também. Anderson vira e fala assim, rapaz, doutor joga bem, viu, velho? O doutor foi lá na China, jogou com meu primo, mas eu achei que era a conversa do meu primo, porque ele jogou contra um chinês, né? Futebol não é tão... Mas depois ele foi jogar lá com os russos e foi bem também. Mas aí um belo dia eu marquei um futebol e aí ele ficou lá na reserva, daqui a pouco ele entrou. Rapaz, eu jogava a bola do doutor, o doutor fazia a parede, eu chegava. Aí os caras começaram a me marcar, o doutor começou a virar a bola e vapo. Resumindo, o doutor foi o artilheiro do jogo. Aí quando ele chegou, eu tava perdendo. Depois que ele chegou, eu não perdi mais uma partida. Eita, opa, aí ó. Enfim, mas assim, jogar com o Anderson é fácil. E como eu jogo de pivô, eu faço a parede, não deixo o zagueiro antecipar, domino a bola e rolo para ele. Ele chuta muito bem de qualquer distância. Pôs a bola no pé. Então, pronto, eu paro aqui e rolo a bola para ele. Fica muito fácil mesmo. E quando você rola a primeira, rola a segunda, rola a terceira, quando você faz que vai rolar, o povo já tenta antecipar. Eu giro e bato. Arrasou. E então aí, é tipo disfarçando, uma finta, né? E aí aconteceu. E aí ele falou, beleza. O episódio continuou, foi mais de 2 horas de programa e tal, foi muito bacana. Quando acaba o programa, eu viro para Márcio Sanso, digo assim, gente, acabou o programa? Acabou. Desligou as câmeras? Desligou. Não vai ligar de novo? Não. Só, gente, me desculpa, a partir de hoje eu não falo sobre futebol com qualquer pessoa, porque o homem falou de 2 pessoas. Uma foi Cristiano Ronaldo, outra fui eu. Dá licença aqui, viu? E aí saiu da mesa. Arrasou. Assim, pô, velho, imagina, o cara que joga com Cristiano Ronaldo, fala de 2 jogadores. Um é Cristiano, isso aí. o outro sou eu. Eu que nem sou vaidoso. Não, imagina. Não, esse é o motivo pelo qual eu também parei de falar de futebol. Na verdade, porque eu joguei com muita gente importante e tal. Sempre trabalhei fazendo muitos gols, né? Inclusive eu presenciei um gol desse rapaz de bicicleta. É isso aí. Não é todo mundo que dá conta de fazer um gol de bicicleta num campinho de areia, né? Não, é verdade. Com risco de quebrar uma perna, um braço, né? Numa queda. É sobre isso, gente. Eu sou essa pessoa que aprendeu o que era impedimento com a esposa, né? Então eu sou uma pessoa diferenciada, né?
Ai, ai. Bom, olha só, vamos ler aqui o comentário. Maria Augusta, olha só, e você leva para o dia a dia da equipe de cirurgia, cumplicidade, ó, declaração aqui, cumplicidade, parceria, em qualquer momento ou situação. Interesse em dar tudo certo, aprender e crescer. Arrasou. Maria Augusta é uma grande amiga. Ela é uma médica que trabalha com a gente. Na verdade, Guta é uma médica bem experiente e que decidiu fazer parte de minha equipe. E para mim é uma gratidão. Na verdade, no começo era até complicado entender isso, porque Guta tem mais tempo de formado do que eu. Ela era originalmente cirurgiã plástica, ainda trabalha com cirurgia plástica, mas quando ela decidiu trabalhar com clínica da dor, com a amizade que a gente já tinha de antes, né? A gente chegou a trabalhar juntos no Vital Med, lá atrás. E aí ela, pô, Márcio, se ele não se incomodar, eu queria te acompanhar, não sei o quê. E a gente fez um acordo ali e ela começou a acompanhar as cirurgias e acompanhar meus pacientes. Guta tem um jeito muito carinhoso de ser e os pacientes adoram ela. E Guta está sempre nas cirurgias. E é engraçado porque, assim, existem alguns episódios, né, como o de hoje, por exemplo, né, que acabou fazendo com que eu me atrasasse um pouco para chegar aqui, onde as coisas não vão indo. Sei, vai travando, né? E não vão indo. E aí ela vai ficando preocupada pelos horários, pelas responsabilidades. E aí eu vou tentando me controlar o tempo inteiro, sabe? E aí, quando ela traz aqui, né, que eu levo isso para a vida e tal, e para a equipe, é porque várias vezes eu percebo que naquele momento ali, eu sou o líder, né? Eu não sou chefe, eu não sou o melhor que nem, mas eu sou o líder. E no momento em que, como líder, as pessoas não percebem que eu estou dando conta, que eu estou conseguindo gerenciar o que não está no meu controle, sim, geralmente todo mundo fica nervoso igual. Claro, porque a música é tocada pelo líder, né? A dança do time é a música que o líder toca, né? Então, no momento em que eu percebo isso, eu percebo, pô, peraí, a minha responsabilidade é maior. A minha responsabilidade não é só sobre o que eu vou dar conta ou o que eu não vou dar conta. É sobre o que eu vou passar para a equipe. É como eu vou gerenciar, é como eu vou pilotar esse barco aqui para que ele não afunde, né? Para que todo mundo entenda que cada um tem sua tarefa aqui. Sim. E que no final vai dar tudo certo. Então, é muito bom ter Guta na equipe. Eu sou muito grato pela parceria, pelo carinho, pela generosidade, pelo dengo com que ela trata todo mundo, inclusive a mim, né? Então, ter Guta na equipe é mais fácil. Por isso é mais fácil, Guta, ser esse líder quando tem você para me auxiliar. Obrigado. Olha aí, gente, aí é show de bola essa parceria. Maravilha. Pô, super feliz. Eu acho que comemorar 100 episódios é isso, é revisar um pouquinho como foi, para onde caminhou, de onde veio, qual era o propósito, né, originalmente. E eu acho que é também um momento de revisar, de olhar para os próximos 100. A gente, né, claro, se propôs isso, a gente tá nesses bastidores aí falando sobre isso. Como que vão ser os próximos 100 episódios, o que a gente quer continuar entregando, de que forma a gente quer fazer, como que a gente quer cada vez alcançar mais pessoas, manter, né, essa proposta de entregar conteúdo, de trocar experiência, de contar um pouquinho as histórias das pessoas, né? Até porque quando você fala de 100 episódios, é falar de que a 4 episódios completaremos 2 anos, né? Tem isso também, né? Porque se um ano é 52 semanas... Exatamente. 52 mais 52 é 104 anos, 104 episódios. E aí é completar 2 anos. E é conteúdo, né, gente? A gente pensa que não, mas toda semana vai, traz, e às vezes a gente decide o conteúdo mais pertinho do episódio, às vezes a gente consegue planejar um convidado e tudo mais, mas a nossa intenção é sempre trazer conteúdo relevante, que faça de alguma maneira você pensar um pouco também, como a gente pensa. Não pense que a gente está aqui entregando o que a gente sabe. A gente sai daqui reflexivo, né? Vai às vezes 1, 2 horas de trânsito ali, discutindo, falando, fica debatendo durante a semana, se encontra em outros lugares e continua tratando o conteúdo daqui. Então, pra gente isso daqui também é uma experiência de vida.
Então a gente tá aqui online, ao vivo, demonstrando um pouco do que a gente construiu e aprendendo diariamente com o outro, com os convidados ou muitas vezes com os comentários de vocês aqui. Então a gente fica muito feliz com essa parceria, né? Porque é uma troca, né? Eric não pôde estar aqui com a gente hoje, mas acho que a gente forma um trio incrível, assim, eu gosto demais. de conteúdo, de reflexão, e eu acho que a gente tem muita coisa para aprender e ensinar juntos ainda aí por muitos mais 100 episódios pela frente. Eu me lembro logo que vocês começaram, né? Que todos nós temos, é normal, né? Nós temos os nossos fãs, né? Então tem o povo que é fã de Eric, tem um povo que é fã de Plínio, tem um povo que é fã de Márcia. E aí, quando vocês começaram, tinha os meus fãs. E vocês estavam chegando, né? E aí as pessoas, eu acho que não tá legal, porque os dois tiram muito tempo de você falando, que não sei o quê. Teve isso, foi? Olha aí. É o povo. Aí depois vocês começam a entregar, e vocês começam a se posicionar, e aí vocês começam a demonstrar às pessoas que vocês vêm com o mesmo propósito, cada um com o seu jeito e tal. E aí essas mesmas pessoas dizem, agora eu entendi porque você falou que com eles, você e o VidaCast ia ser muito melhor. Porque as pessoas não conheciam vocês. Claro. Então, assim, hoje eu tive no consultório e uma paciente falou assim, doutor, o senhor fala muito parecido com as pessoas de um lugar que eu faço um curso. Eu falei, que curso? Ela, ULI. Eu falei, eu aprendi um bocado do que eu falo aqui. Eita, olha aí. Lá na ULI. E aí a gente foi conversando um pouquinho e tal, e aí eu comentei, né, do VidaCast e tal. Inclusive, Plínio, deve ter te dado alguma aula, ela tá no ciclo 7, deve ter te dado alguma aula, ele apresenta comigo e tal. Aí ela virou e falou assim, as primeiras aulas de Plínio, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não queria mais ter nenhuma aula com ele, porque ele falou umas coisas de desconstrução, de não sei o quê. Mas hoje eu já entendo. Aí eu falei, depois de 7 semestres, você já conseguiu entender, você tá na frente de um bocado de gente, porque tem gente no 10º semestre que ainda não conseguiu entender. Fica a dica, né? Boa. Mas foi muito legal. Top. Que bom, o mundo é grande e é pequeno, né? Eu sempre falo isso, a gente encontra as pessoas. E eu acho que a gente tá num lugar de exposição, de colocar conteúdo, de colocar a cara, né? Nos canais aí todos que a gente tem de mídia hoje, que isso ajuda também a gente poder divulgar um pouquinho da nossa crise, da nossa trajetória, das nossas reflexões. E eu acho que o VidaCast é sobre isso. É a gente aqui vivendo a vida, contando um pouco sobre a vida e de alguma maneira provocando quem nos assiste a pensar sobre a vida. Né? Até porque, gente, na boa, eu gosto muito da forma com que Plínio provoca as pessoas, inclusive a mim. Porque geralmente nós somos estimulados a viver o copiou-colou. A gente vai na manada, a gente vai fazendo o que o povo costuma fazer. E aí quando eu vejo o Plínio provocar, quando eu estava falando aqui no começo, ele provocar, cara, isso para mim é bom, porque é alguém que não está deixando de falar isso ou aquilo, porque eu sou o Dr. Márcio. Grandes porcaria. Então, quando eu vejo o Plínio me provocar, eu gosto. E gosto quando ele provoca vocês também, porque eu de verdade acredito que vocês podem muito mais do que acreditam. E com certeza merecem muito mais. Bom, nesse ar de provocação, contem com mais 100 episódios de provocação nós. Pelo menos. E depois, quando fechar mais 100, 200, a gente pensa para que caminho a gente vai. Mas então, gente, obrigado. Muito bom ter vocês aqui por esses 100 episódios, né? Eu sei que tem gente aí que curte a gente desde o primeiro episódio, antes de eu ter nascido no VidaCast. E eu tenho certeza que a gente vai entregar cada dia mais conteúdo, cada dia a gente vai continuar nessa reflexão bacana com vocês aí do outro lado, curtindo, comentando e assistindo. E é isso aí. Fechamos aí então? Fechamos 100 episódios e daqui a pouco a gente completa 2 anos. Arrasamos então. Um beijo a todos. Valeu, gente. Valeu, VidaCast. VidaCast.